Eduarda e hoje a gente vai falar então dos pronomes pessoais, possessivos e reflexivos. Então a gente vai falar desses 3 tipos de pronomes nesse vídeo. Então, a gente tem essa tabela aqui, então a gente vai começar pelos pronomes pessoais. A gente tem 2 tipos de pronomes pessoais em inglês. A gente tem os subjects e os objects. Então, a gente tem os pronomes sujeitos e objetos. Relembrando, então, pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, ele ou ela para coisas, objetos, animais. Nós, vós, vocês e eles. Então, né? Os principais pronomes aqui, lembrando sempre que eu, em inglês é sempre com letra maiúscula, mesmo em meio de frase. Isso é importante a gente ter em mente, então. Começando, então, por esses 2. Como é que vai acontecer, então? Lembrando lá das estruturas de frases que a gente tem. A gente tem sujeito, verbo, objeto, um complemento, podendo não ter uma preposição. Então, o que vai acontecer? Os pronomes pessoais, os subject, I, you, he, she, it, etc., daquela primeira coluna lá, eles são aqueles pronomes que entram no lugar do sujeito. Em vez de ter um substantivo, o nome de uma pessoa, a gente vai usar esses pronomes para substituir. Ao invés de, eu posso falar, Eduarda, alguma coisa. Mas ao invés de falar Eduarda, eu posso falar ela. Então, esses pronomes, aquela primeira coluna ali, vem para substituir, então, né, nomes pessoais ou outros tipos de substantivos. Então, aqui, ó, I, you, he, she, the teacher, que vai ser, então, he ou she. Então, é justamente isso. Eles vêm para substituir outros substantivos. Então, a gente tinha aquela primeira coluna dos pronomes pessoais subject. E tem os pronomes object também. Vamos voltar ali. Então, a gente tinha esses aqui. Então, me, you, him, her, it, us, you e them. Então, se esses aqui, que são os subjects, estão em posição de sujeito da frase, os pronomes que são object estão em posição de objeto ou complemento, né, dos nossos verbos. Então, eu vou dizer, eu amo ele. Ok, eu o amo. I love him. Então, aqui a gente tem o sujeito, o verbo e o objeto. Então, aquela segunda coluna dos object pronouns, eles vêm para isso, para substituir os objetos. Do you like me? He listens to us. She loves her. The teacher, he or she, gave the tasks to the students, to them. Então, o que vai acontecer aqui? Se o pronome pessoal está em posição de sujeito da frase, ele está antes do verbo. Então, a gente tem um exercício lá de preencher lacuna. Se a lacuna está antes do verbo, a gente vai usar aquela primeira coluna. I, you, he, she, it, we, you e they. Se a lacuna está depois de um verbo ou de uma preposição, a gente vai usar os pronomes objetos, que é a segunda coluna. Então, me, you, him, her, it, us, you e them. Então, é basicamente essa a diferença. Eles querem dizer a mesma coisa, né? Então, eu, tu, ele, etc. O que vai mudar é a posição deles na frase. Então, os pronomes sujeitos antes do verbo, os pronomes objetos depois de verbo ou depois de preposições. Marcando então, subject pronouns antes de verbo e preposição, porque eles têm lugar de sujeito na frase, e os object pronouns então vêm depois de verbos e preposições, porque eles ocupam o lugar de objeto da frase. Então, esses são os personals. Depois dos personals, a gente tem os possessivos. Só que tem uma diferença no inglês. No inglês, a gente tem, sim, os pronomes possessivos, os possessive pronouns.
Só que a gente tem também os adjective pronouns. Desculpa, adjective possessives, não pronomes. Então, possessives adjectives e possessive pronouns. Qual é a diferença deles? This is my book, this book is mine. Então, lembrando no inglês que adjetivo sempre vem antes do substantivo. Então, eu vou dizer, esse é o meu livro. Eu estou caracterizando, eu estou adjetivando o livro como meu. Então, a gente vai usar os adjectives, que são esses aqui, que são os que a gente já conhece também. My, your, his, her, its, our, your, their. Então, meu, seu ou teu, dele, dela, dele ou dela, para coisas e objetos, nosso, vossos ou de vocês também, e deles. Então, são esses os adjectives. Por isso que eles são adjetivos, porque eles vão vir antes do substantivo que a gente está caracterizando. Então, my book é o meu livro, porque no inglês, adjetivos vêm antes de substantivos. Depois, a gente tem os possessive pronouns, e aí a gente tem os pronomes. E onde é que eles vão entrar? Se eu vou dizer que esse livro é meu. Então, se a gente está falando que é o meu livro, que eu estou caracterizando assim, a gente vai usar o adjectives. Se eu estou dizendo que o livro é meu, essa mochila é minha, a gente está usando um pronome ali. E vai ser o possessive pronoun. Esse é um pouquinho mais complicadinho de entender, sim, mas vamos lá. Is this our book? Esse é o nosso livro? Não, não é. O nosso livro, esse livro é deles. Então, a gente, na verdade, está usando isso aqui para evitar repetição, porque eu podia ter this book is their, assim, their book. This book is my book. Só que para evitar a repetição de my book, o book de novo aqui no final, a gente vai usar o pronome, o possessive pronoun. Então ele na verdade está aqui só para evitar a repetição, é para isso, é para substituir o substantivo, evitar a repetição dele. Mesma coisa aqui, whose book is that? De quem é esse livro? É dela, it is hers. Por quê? Porque aqui eu não estou falando do livro aqui. Eu podia dizer, it is her book, usar um adjetivo ali. Mas para evitar a repetição, whose book is that? It is her book. Só para evitar isso, eu estou usando um pronome no lugar. Esse her já está dizendo que o livro é o livro dela, é algo que é dela. Então, a verdade é que vai ter essa ordem assim. Similar dos outros, o possessive adjective, ele vai vir antes do substantivo. Então, a gente tem aqui my book, your book, her book, my TV, my cell phone. Então, se a gente tem uma lacuninha antes do substantivo, a gente vai usar os adjectives. Se depois do substantivo e depois do verbo tiver algum tipo de lacuna, a gente vai usar os possessive pronouns. Então, essa vai ser a distinção deles de lugar de frase. Antes do substantivo, são os adjetivos. Se a gente tem o substantivo e um verbo, provavelmente vai ser o verbo to be, que é para falar que é ou não é de alguém. Então, substantivo, verbo e o pronome possessivo. Por último, então, a gente tem os reflexive pronouns, que são os reflexivos. O que isso significa, então? Que são aqueles pronomes, quando a gente vai usar que eu fiz a ação e eu sofri essa ação. Ela se refletiu na pessoa que fez. Por isso que eles são reflexivos. Então, como é que a gente vai ter? A gente vai ter o sujeito, o verbo e o pronome reflexivo. Tudo que a gente precisa prestar atenção em quem é o sujeito. Ouch, I cut myself. Eu me cortei. Então, se eu tenho I, eu tenho que olhar na tabela qual é o que corresponde com I, myself. She believes in herself. Ela acredita nela mesma.
Então, o self é o mesmo, né? É o eu mesmo, ela mesma, eu própria, ele próprio. He loves himself, ele se ama. Então, he corresponde a himself. They painted themselves. Então, eles se pintaram. A gente vai usar esses reflexivos, então, depois dos verbos, né? Quando tiver preposição também. Então, a forma deles é o object pronoun, é o pronome objeto, mais self ou selves. Sempre que for singular, é self, plural é selves, certo? Voltando aqui na tabela, então, para olhar. Então, a gente tem myself, yourself, himself, herself, itself, herselves, yourselves e themselves. Então, é só olhar o que corresponde ao quê para poder preencher e fazer essas frases. Curiosidade, a selfie que a gente faz, o que a gente faz quando a gente tira uma selfie? A gente tira uma foto da gente mesmo. É daí que vem a selfie, é do self, é do eu mesmo. Então, por isso que a gente vai ter aqui nos reflexivos o self. Então, myself, yourself, etc. Justamente porque quem faz a ação também sofre ela. Eu não estou fazendo uma ação para outra pessoa ou outro objeto. A ação é para mim mesmo, para ela mesma. Então, sempre que a gente tiver essa ideia, a gente vai usar, então, os pronomes reflexivos. Então, voltando na tabela, só para, revisar o final. Então, os pronomes pessoais. Se o pronome estiver em posição de sujeito da frase, se a gente precisar de um sujeito, a gente vai usar essa primeira coluna aqui. Se a gente tiver uma lacuna, um espaço precisando ser preenchido na posição de objeto, ou seja, depois de verbo e preposição, ou verbo ou preposição, dependendo do que for, a gente usa essa coluna aqui. Então, os pronomes objetos. Quando a gente estiver falando de possessivos, o que a gente vai fazer? Então, se a gente tiver uma lacuna, alguma coisa que precisa ser colocada antes do substantivo, antes do objeto de posse, a gente vai usar os adjective possessives. Então, my, your, his, etc. Porque, estão em posição, então, de adjetivo antes do substantivo. Agora, se a gente já tem esse substantivo, a gente já tem esse objeto de pertencimento, depois a gente tem o verbo, principalmente o verbo to be, para dizer que é de alguém. Então, se ele é de alguém, esse alguém a gente vai usar essa coluna aqui, dos pronomes. Então, porque eles estão substituindo, evitando repetição de colocar o substantivo no final da frase de novo. E por último, os reflexivos, então, que a gente usa quando a gente quer dizer que a pessoa fez e também sofreu a ação. Ela não fez ação para outra pessoa, ela fez para si mesma. Então, a gente tem myself, yourself, himself, herself, itself, herself, yourselves e themselves. Então, singular, self, plural, selves. E curiosidade, é daqui que vem a selfie. Então, o que a gente faz quando a gente tira uma selfie? A gente tira uma foto da gente mesmo. Ah, ela está tirando uma selfie. O que ela está fazendo? Ela está tirando uma foto dela mesma. Então, sempre que tem esse self, é o eu mesmo, o próprio. Então, esses aqui são, então, as ações que a gente faz e recebe também. Então, por hoje é isso. Bye, bye e see you next time.